Muito bem. Então, hoje a nossa primeira aula após a, a P1, né? Na verdade, a gente estendeu a P1 por 2 semanas para vocês pudessem fazer e rendeu, pelo menos o pessoal fez. Acho que só um aluno não fez a avaliação parcial. Então, a ideia hoje é a gente passar uma por uma das questões da avaliação parcial 1, para que vocês possam ver o que erraram, o que acertaram, contestar alguma questão, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Simplex, tá? Então, eu vou compartilhar, vou abrir aqui o aula e vou compartilhar com vocês a P1. Vamos torcer para que entre. Está indo devagar, mas está indo. O importante é avançar. Boa noite, senhor Paulo Thomas. E a campanha eleitoral, Paulo Thomas, já está a 1000 nas ruas, angariando votos? Boa noite. Senhor Danilo, o homem que chegou para arrumar a nossa internet. Boa noite. Eu estou aqui vendendo internet em Santa Cruz. Isso é importante. O bom disso é que tu não perde mais as aulas por estar viajando. Agora tu é o cara da internet, tu é o cara que não pode ficar sem as aulas. Pois é, o pior de tudo, sabe que o problema é que eu fico de hotel em hotel e nem todos eu consigo um bom sinal. Sim, sim, imagino. Bom, gente, então eu vou compartilhar com vocês a tela da avaliação parcial para a gente passar questão por questão, tá bom? Vou aqui uma guia do Chrome, para compartilhar. Imagino que vocês estejam vendo aí a tela do aula, certo? Eu não os vejo, tá? Só estou vendo a tela. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que abram o microfone e perguntem. Não estou vendo o chat, não estou vendo nada, tá? Porque estou projetando a tela aqui. Então, vamos pegar aqui a primeira questão. Na verdade, as questões estavam embaralhadas para vocês, né? Mas a primeira questão da prova é essa aqui. Pesquisa operacional é uma ciência que implementa processos baseados na modelagem matemática de problemas que necessitam de um conjunto de alternativas e ações. Mas, para isso, faz-se previsões e comparações de valores, custos e eficiência. Os modelos matemáticos de PO possuem como estrutura uma função objetivo, por exemplo, maximizar os lucros ou minimizar recursos produtivos, e restrições associadas, por exemplo, à limitação de matéria-prima, mão de obra, espaço, etc. Analise as afirmações a seguir. Então, vamos analisá-las. A pesquisa operacional consiste em um método científico de investigação que baseia
que se baseia na observação de problemas e coleta de dados para, a partir de construtos empíricos, encontrar soluções aplicáveis. O que é empírico? Empírico é uma coisa que tu faz por tentativa e erro, no chute, por aprendizado. E, na verdade, a pesquisa operacional é um método científico, né? Um método de modelagem matemática, então ele não é empírico, ele é baseado em dados e fatos, né? Séries históricas, estatística, então jamais poderia ser empírico. Então essa alternativa está completamente errada. A resolução do problema de PO demanda, para que esse método funcione de maneira assertiva, a composição, desculpe que eu me perdi aqui, a composição de uma equipe de especialistas para a condução das diferentes fases do desenvolvimento do método. Com certeza está certo, porque o matemático ele pode não dominar o processo produtivo, ele não consegue saber a influência da temperatura na cristalização do aço, por exemplo. Ou ele não consegue ter a dimensão exata do que o tempo de processamento significa em termos de atraso no lead time. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de um programador, precisa de um matemático, precisa de especialistas na área das engenharias, dos profissionais que atuam na área de nível técnico, de alguém da área da contabilidade, que é justamente para pensar um modelo matemático de maneira a compor todo o espectro de variáveis que influenciam na tomada de decisão. Então, a 2 certamente está certo. Certamente está certo, é bom, né? Obviamente está certa. 3. Dado sua complexidade, muitas vezes é mais caro implementar o modelo do que os benefícios que este trará para a organização. Então, dado a complexidade, muitas vezes é mais caro implementar o modelo do que os benefícios que este trará para a organização. Isso está num dos textos que eu passei para vocês da primeira aula, se não me engano. Existem modelos matemáticos que demandam tantas variáveis, tanto controle, que verificar cada uma dessas variáveis de maneira a ter um modelo preciso acabaria se tornando mais caro do que efetivamente o resultado que isso poderia trazer. Tá? Vamos pensar assim, um modelo matemático para verificar a quantidade de pombos que senta numa lavoura de milho ao longo do ano. Não vale a pena fazer isso, é mais vantagem contratar um guri com um bodoque, uma funda para tocar pedra nos pombos, do que propriamente fazer um modelo matemático para isso. Né? 4. A aplicação do resultado nos processos industriais apresenta alto risco, visto que é necessário simplificar o problema para controlá-lo e resolvê-lo. Na maioria dos problemas, as restrições acabam não sendo consideradas. É uma mentira, né? Obviamente que se tu faz um modelo matemático, como por exemplo da previsão do tempo, hoje o modelo matemático de previsão do tempo, ele determina todas as ações na agricultura, nos aeroportos, nos mares, né, os navios. Então, isso não existe. O modelo matemático ele foi feito, ele é elaborado para que seja efetivamente aplicado. Então, essa alternativa está errada. 5. A base das soluções de um problema de PO é o modelo matemático, que deve ser uma representação abstrata da realidade que permita uma análise eficiente das opções que resolvem o problema. Obviamente, a base da solução do problema de PO é um modelo matemático, que é uma representação abstrata, porque ele não faz um desenho de como é a empresa, né? Ele traduz isso em números. Então, tu tem que entender o significado de cada equação, de cada parcela da equação, de maneira abstrata, né? O que ela representa no mundo real, né? No concreto. E isso vai permitir, então, que se faça uma análise eficiente. Então, dado a análise que fizemos, a alternativa correta é 2, 3 e 5. Então, a questão 1 é 2, 3 e 5. Então, aqui, questão 2. Sobre a pesquisa operacional, analise as assertivas a seguir. A pesquisa operacional consiste na aplicação empírica de conceitos matemáticos para a resolução de problemas
significativamente complexos através do uso de algoritmos e técnicas como programação linear, programação inteira e mista, programação não linear, grafos, árvores, algoritmos e simulação de Monte Carlo. Então, quase tudo está certo, exceto pela palavrinha empírica, né? Já vimos lá na questão 1 que a modelagem matemática não é um processo empírico, é um processo científico, né? É um método científico, é uma metodologia baseada em dados, não em empirismos. Como a maioria dos problemas de PO são caracterizados como de média e grande complexidade, é adequada a utilização de softwares computacionais para a resolução. Um exemplo é o solver do Excel, que possibilita resolver muitos problemas desse tipo. Então, é verdade, né? Como nós temos muitas variáveis, imagina quantas variáveis existem para fazer um pastel, por exemplo. A temperatura do óleo, o tipo do óleo, a carne, se tem temperos na carne, o tamanho do pastel, a temperatura do óleo, o gosto do freguês. Vejam quantas variáveis nós elencamos apenas para descrever o processo de elaboração e produção de um pastel. Então, analisando essas assertivas, a gente pode afirmar que a primeira é uma proposição falsa. Por quê? Porque não é empírica. E a segunda é uma assertiva verdadeira, uma proposição verdadeira. Então, resposta correta, a primeira assertiva é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira. Vamos avançando. Questão 3. A modelagem matemática, de uma forma simples, resume-se à criação de um modelo matemático, um padrão ou fórmula matemática para explicação ou compreensão de um fenômeno natural. Esse fenômeno pode ser de qualquer área do conhecimento. Em síntese, modelagem matemática é a área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais a fim de prever o comportamento destes, sendo empregadas em diversos campos de estudo, tais como física, química, biologia, economia e engenharias. Uma dica para vocês, tá? Sempre o enunciado do problema é uma afirmação verdadeira. Não se faz um enunciado falando em verdades, né? Então, se existe um texto de introdutório, um texto de apoio para a interpretação da questão, esse texto é verdadeiro. E, normalmente, esse texto fornece subsídios para identificar a resposta aqui. Eu quero analisar o que está sendo dito aqui embaixo a partir do que foi afirmado aqui em cima. Ninguém vai falar, por exemplo, de pastéis aqui em cima e fazer uma pergunta sobre abóboras. Tá? Então, isso serve quando vocês forem fazer um ENAD, por exemplo, um concurso público, tá bom? Então, sobre os modelos matemáticos, analise assertivas a seguir. Oi? Alguma pergunta? Professor, Diga. eu acho que tem um pessoal que está aguardando a tua permissão para entrar na aula. Ah, tá. Não apitou minha campainha aqui. Bom, botamos 3. Muito bem. Seguimos aqui então. Muito obrigado por avisar. Como eu disse, infelizmente eu não estou vendo a tela. Vamos lá. As variáveis de um modelo para um problema de decisão podem ser classificadas em 3 categorias. Uma delas são as variáveis exógenas, que podem ser do tipo discreta, ou seja, assumem apenas valores pré-estabelecidos, e um conjunto enumerável de valores, atendidos, discreta, ou seja, assumem apenas valores pré-estabelecidos de um conjunto enumerável de valores, atendidos os parâmetros especificados. Então, de fato, né, as variáveis de um modelo podem ser de 3 categorias. Podem ser discretas, podem ser contínuas, né, ou podem ser, desculpa, podem ser, me faltou o nome, digitais, né, incrementais, né, contínuas, incrementais ou binárias, tá?
Vamos ver aqui, apitou de novo. Então, uma delas são as exógenas, que podem ser do tipo discreta. Discreta ou incremental. São aquelas que apenas valores pré-estabelecidos. Por exemplo, eu não posso botar numa fila no supermercado 1,3 pessoas. Nós teremos uma pessoa ou teremos duas pessoas. Nunca teremos 1,5 pessoas. Já o volume do rádio, num rádio analógico, pode ter de zero, entre 0 e 1, pode ter infinitas variações, né? Então, temos uma ideia. E o rádio pode estar apenas ligado ou desligado. Não tem meio termo para o rádio. Então, são os 3 tipos de variáveis. Então, sobre os modelos matemáticos, analisa as assertivas a seguir. As variáveis de um modelo podem ser classificadas em 3 categorias. Umas são as variáveis exógenas, que podem ser do tipo discreta. Bom, correto. Isso porque os parâmetros são os valores fixos previamente conhecidos do problema, como a disponibilidade de insumos para a produção de um determinado produto, por exemplo. Então, é isso mesmo, né? As variáveis de um modelo matemático, eles são baseados nos parâmetros que são valores fixos, previamente conhecidos do problema. Por exemplo, quando a gente vai modelar lá um volume de produção, a gente sabe a quantidade de matéria-prima disponível, o número de trabalhadores disponível, a carga horária disponível, né, o tempo disponível. Então, as duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. Não tem relação direta entre uma e outra. As duas são verdadeiras, mas uma não complementa a outra. Certo? Vamos adiante. Aí nós temos a questão 4. Problemas de programação são modelados tal que o melhor uso de recursos escassos possa ser determinado, conhecidos os objetivos e necessidades do analista. Problemas de programação linear compõem uma subclasse de problemas nos quais a modelagem é inteiramente expressa em termos de equações lineares. Parece intuitivo que, para ser possível a solução de um dado problema através da programação linear, o problema deve ser inicialmente formulado em termos matemáticos. Analise o modelo a seguir. Aí nós temos um modelo aqui, né? Minimizar z igual a 4x1 mais x2, sujeito a 3x1 mais x2 igual a 3, 4x1 mais 3x2 é maior ou igual a 6, x1 mais 2x2 menor ou igual a 4, x1 e x2 maior ou igual a 0. Então, sobre o modelo, analise as afirmações a seguir. A primeira restrição apresenta um erro, pois está escrita na forma de uma igualdade e não de uma indexação, é de uma inequação, né? O corretor ortográfico aqui prejudicou. Não importa se for inequação ou indexação, é certo que não é errada, né? Porque existem restrições que são de igualdade, né? Existem situações em que tu tem que colocar uma quantidade exata de um determinado material. Por exemplo, num medicamento você não tem uma variação da quantidade do princípio ativo, ou não deveria ter, talvez em alguns casos até tenha, mas você também não pode ter situações, por exemplo, onde você pode ter situações, por exemplo, onde o número tem que ser exato. Por exemplo, o número de órgãos doados tem que ser, eu tenho que ter um número de pacientes igual ao número de órgãos doados, né? Eu não vou tirar um coração de alguém para jogar no lixo, eu vou tirar o coração para colocar em alguém, já que estamos na semana aí da doação de órgãos, né? Então, essa primeira alternativa, ela está errada. Para que z seja mínimo, basta x1 assumir o valor 1 e x2 assumir o valor menos 4. Assim, z será igual a 0. Será? Será? Não necessariamente, né? Porque como eu tenho duas variáveis, uma delas pode ser positiva e a outra pode não ser. Mas mais do que isso, nós temos uma restrição ali no modelo dizendo que x2 e x1 tem que ser maior ou igual a 0.
Então, x2 não pode assumir o valor menos 4, porque tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa alternativa 2 está errada. Alternativa 3. As restrições do modelo delimitam a região de soluções factíveis ou possíveis. Sim, quando a gente determina lá no modelo de resolução gráfica, a gente traça as restrições e a partir das restrições a gente define o espaço amostral onde a solução estará obrigatoriamente. Por quê? Porque todas as condições de restrição precisam ser atendidas para que a solução seja válida. Então, quem determina o espaço de solução são as restrições. Então, a 3 é uma questão, uma afirmação correta. A função objetivo exprime a relação matemática entre as variáveis x1 e x2 para a obtenção do resultado pretendido. Bom, essa era mel na chupeta, né? A função objetivo expressa a relação matemática entre as variáveis x1 e x2 para que se obtenha o resultado. O resultado minimizar o custo, maximizar o lucro, sempre está na função objetivo. E a função objetivo é sempre expresso em termos das variáveis x1 e x2, que neste caso representam a quantidade de alguma coisa. A quantidade de itens a serem produzidos, por exemplo, ou a quantidade de recursos a serem consumidos. 5. A primeira restrição, 3x1 mais x2 igual a 3, está expressa de maneira errada, pois apresenta uma igualdade, não uma inequação. É a mesma afirmação que está lá na questão 1. Então, essa também estava dada, né? É a mesma afirmação escrita de outra forma, tá? Então, correto, 3 e 4. A próxima. Para fabricar 2 modelos de mesa, rústica e glamour, uma empresa se utiliza de 3 insumos críticos para o volume total de produção: a quantidade de madeira e a quantidade de parafusos disponíveis. Tem um erro, né? São 2 ou são 3, né? Bom, independente disso, vamos seguir. O último insumo refere-se à disponibilidade de mão de obra. Para o mês de dezembro, o setor de PCP já terá disponível para a fabricação dos 2 modelos de mesa 4.900 unidades de madeira e 4.500 parafusos. Cada mesa rústica demanda 70 unidades de madeira e 90 parafusos. A mesa tipo Glamour utiliza 70 unidades de madeira e 50 parafusos. A empresa dispõe de corpo funcional específico para a produção de cada modelo, o que não possibilita que funcionários que fabricam o modelo rústico atuem na produção do modelo Glamour ou vice-versa. A quantidade de horas homem disponíveis para a produção do modelo rústico é de 80 homens-hora, e para o modelo Glamour é de 180 homens-hora. Cada unidade de modelo rústico demanda 2 homens-hora para ser produzida, enquanto que o modelo Glamour demanda 3 homens-hora. O lucro obtido com a venda da mesa rústica é 20 e cada unidade do modelo Glamour é 60. Então, por se tratar de período natalino, pelo pagamento do 13º salário, a empresa acredita que todas as unidades produzidas do modelo 2 serão vendidas. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que montar o modelo matemático e resolver pelo método gráfico. Então, essa alternativa aqui, eu vou mostrar para vocês, vou postar ela no aula para que vocês possam ver a resolução dela, tá? Mas fica muito difícil fazer o gráfico aqui, não, eu não tenho esses instrumentos aqui disponíveis nesse momento. Então, eu vou postar a resolução dela detalhada no aula, tá? Mas a gente já sabe aqui que a resposta correta é 2, 3 e 4, ou seja, a empresa vai fabricar 10 unidades de modelo rústico. Para obter o maior lucro, todos os parafusos serão consumidos. E 4, a empresa terá ociosidade de mão de obra, ainda que consuma toda a quantidade de madeira disponível. Ou seja, os recursos não estão balanceados, né?
É como se você tivesse que fazer uma calça que utiliza 1 metro de tecido e um botão. E aí você tem 10 metros de tecido e 8 botões. Então você vai poder fabricar no máximo 8 calças e sobrará 2 metros de tecido. Vamos avançar para a próxima. Para o seguinte problema de programação linear, mínimo z igual a 50x1 mais 100x2, sujeito a 7x1 mais 2x2, maior ou igual a 280, 2x1 mais 12x2 maior ou igual a 240, considerando que ao resolver o modelo, o valor encontrado para z é 3.200, assinale as alternativas verdadeiras. x1 e x2 são restrições do modelo, x1 e x2 são as variáveis de decisão do modelo, o valor mínimo admissível de x1 é 36, o valor máximo admissível para x2 é 14. Bom, gente, isso aqui é bastante simples de resolver, porque não precisa fazer uma resolução pelo método de programação linear. Como a gente já deu o valor e nós temos um sistema de equações, é possível resolver. Então, só vamos matar a primeira aqui. x1 e x2 são variáveis de restrição? Não, não são variáveis de restrição, são variáveis de decisão do modelo, porque o mínimo z vai ser dado pela quantidade de x que estará disponível aqui em cima. x1 é uma quantidade, x2 é outra quantidade. Então, são as variáveis de decisão do modelo. Eu estou fazendo isso aqui tudo para decidir qual o valor de x1 e qual o valor de x2. E aí, o valor máximo admissível para x2 é 14. Então, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Só me dê um minuto. Só vou abrir um arquivo aqui. Vou interromper esse compartilhamento para compartilhar uma planilha do Excel aqui. O meu computador é novo, é um Lentium, não é um Pentium. Abre. Só reclamar dele que ele abre. Então, vejamos. Vocês não estão vendo ainda, e verão agora. Uma janela Excel. Então, eu imagino que vocês estejam vendo agora aí uma janela do Excel. É isso mesmo, produção, é isso mesmo, produção. É a questão 6, tá. Então, o mínimo z é 50x1 mais 100x2, sujeito a 7x1 mais 2x2, 280. Então, a gente monta um sisteminha de equações. 50x1 mais 100x2 igual a 3.200, 7x1 mais 2x2 é igual a 280, 2x1 mais 12x2 é igual a 240. Eu vou na primeira equação e simplesmente, na segunda equação aqui, e vou pegar, ó, 7x1 vai ser igual a 280 menos 2x2. Então, tá aqui. 280 menos 2x2, e aí vou dividir por 7. E aí eu tenho o valor do x1. Eu vou lá na segunda equação, 2x1 mais 12x2 igual a 240, está aqui ela, e simplesmente vou substituir o valor que eu encontrei para x1, que é esse aqui, e vou botar na equação. Então, onde tem o x1, eu coloco 2 vezes 280 menos 2x2 dividido por 7, mais 12x2 igual a 240. Aquele sisteminha básico de equações que a gente aprende lá no ensino fundamental, lá no 7º ano, acho.
resolvo isso aqui e encontro o valor de x2. x2 igual a 14, certo? Então, eu posso interromper esse compartilhamento, voltar para cá, apresentar uma janela. Uma guia do Chrome. E aí a gente tem aqui o valor máximo admissível para x2 é 14. Vejam só, não fiz método gráfico, não fiz absolutamente nada. Eu simplesmente substituí os valores nas funções, nas restrições, de maneira a encontrar o valor, uma vez que eu já conhecia o valor dado aqui de 3.200, certo? Essa questão está muito mais relacionada com o entendimento das partes do modelo e dos conceitos matemáticos básicos que estão envolvidos do que propriamente com a elaboração do método. Nós fizemos aqui uma engenharia reversa. Em vez de partir dos dados para chegar no resultado, nós partimos do resultado para chegar nos dados. Tá? A interpretação numérica do modelo. Vou aumentar aqui. Questão 7. Os problemas de PO existem desde longa data. Somente a partir da Segunda Grande Guerra, todavia, passaram a ser tratados a partir de uma abordagem organizada, sendo organizados na forma de uma disciplina ou área de conhecimento. Ravindran et al., 1987. Os primeiros casos reportados de aplicação da PO foram em virtude de sua origem de caráter militar. Somente após o final da Segunda Grande Guerra, problemas civis passaram a ser estudados pela PO. Os primórdios da pesquisa operacional encontram-se descritos nos trabalhos de Trefethen, 1954. Analise as afirmações a seguir e assinale as verdadeiras. Então, vamos lá. Aqui veio um F já dizendo que era falsa, né? A resolução do modelo matemático de programação, em se tratando da disciplina de pesquisa operacional, representa a solução viável do problema real. Então, a resolução do modelo matemático representa a solução viável do problema real. Não é solução viável, né? É a solução factível. E a resolução do modelo matemático representa a solução ótima, não necessariamente apenas uma solução possível ou factível. Existem várias soluções possíveis dentro daquela área a descrita ou descrita pelas restrições. Tá? A resolução do modelo matemático é uma delas. Hipóteses simplificadoras são aproximações que buscam transferir ao modelo as características principais do comportamento real do fenômeno estudado. Sim, é verdadeiro. Todos nós, eu usei este exemplo em aula ainda, todos nós sabemos que a velocidade do carro é influenciada pela direção do vento. Ou quando vocês vão fazer uma caminhada, uma corrida, sabem que caminhar a favor do vento ou contra o vento implica diretamente no nível de esforço e na velocidade de caminhada. Bom, no modelo matemático lá da física que a gente usa para calcular o movimento retilíneo uniformemente variado, não aparece isso, não aparece o atrito, não aparece a velocidade do vento, a direção do vento. Isso tudo, então, são hipóteses simplificadoras, tá? Que são, de alguma maneira, se absorve no contexto para que o modelo tenha uma aplicação real. Modelos causais procuram explicitar as relações de causa e efeito dentro do contexto do problema. O que é um modelo causal? Se eu acendo a luz, se eu aperto o interruptor, acende a luz. Se eu aperto de novo, apaga. Então, eu tenho uma relação de causa e efeito. Isso está lá no nosso material também, se eu não me engano, na segunda aula. Então, as relações causais são relações de causa e efeito. Se eu colocar mais água,
eu diluo mais a tinta. Se eu colocar menos água, eu diluo menos a tinta. Então, tem uma relação direta de causa e efeito. Todos os modelos são causais? Não necessariamente. Por exemplo, qual a influência de você acender uma fogueira aqui na Terra, na sua casa, acender a lareira, qual a implicação que isso tem no aquecimento do Sol? Não tem, né? Então, não tem uma relação direta de causa e efeito. Modelos lineares são aqueles que não apresentam uma relação entre variáveis, ou seja, não existe relação de proporcionalidade constante e uniforme entre parâmetros. Pelo contrário, né, um modelo linear é justamente isso. A cada aumento da variável x, você tem um aumento proporcional em y. É a equação da reta. E a gente sabe que a equação da reta, em qualquer ponto, ela tem uma inclinação única ao longo de todo o seu desenrolar. Né? Diferentemente de uma parábola, que ora está menos... Uma parábola que é o U, né? A rampa aquela, que em algum momento ela começa a crescer lentamente e daqui a pouco ela aumenta. Muito rapidamente. Nós estamos vendo isso, por exemplo, no comportamento da Covid, da pandemia. Né? Não é um modelo linear. E aqui no modelo linear existe sim uma relação de proporcionalidade. Modelos são utilizados para solucionar problemas que seriam muito caros em uma solução experimental ou muito complicados para tratamento analítico. Ou seja, nós vamos fazer um modelo matemático para tentar explicar um fenômeno, para tentar chegar a uma solução de algo que, se fôssemos fazê-lo em escala, ou construir para testar, seria caríssimo. Por exemplo, imagina a previsão do tempo, você colocar alguém a uma distância de, vamos supor, 1 quilômetro cada um, com um termômetro, com um hidrômetro, para verificar a umidade do ar e temperatura e velocidade do vento, para tentar chegar a uma conclusão sobre a previsão do tempo. Seria caríssimo. Então, vamos fazer um modelo matemático que analisa as diferentes temperaturas em determinados pontos do estado, do país, e faça o resto por interpolação matemática. Então, os modelos matemáticos são utilizados para solucionar problemas, seriam muito caros com uma solução experimental. Então, corretas, hipóteses simplificadoras, modelos causais, modelos são utilizados para solucionar problemas. Questão 8. Então, diante do acirramento da concorrência internacional, a indústria têxtil brasileira foi perdendo de forma sistemática competitividade internacional. Em grande medida, esse fato é decorrência do longo período de proteção de que desfrutou. Particularmente no caso da indústria do algodão, a indústria brasileira revela padrões de competitividade internacional. Já no caso da indústria de poliéster, o que se observa é um processo de desestruturação profundo devido ao baixo nível de competitividade internacional dessa indústria, em grande medida decorrente do precário padrão de competitividade da indústria petroquímica brasileira. Nesse contexto, uma empresa que produz calças jeans fabrica um modelo streetwear e um modelo rocker. O modelo streetwear exige 1 metro de tecido, 4 horas de trabalho e R$240. O modelo rocker exige 1,5 metros de tecido, 3 horas de trabalho e custa R$320. Devido à alta demanda, a empresa dispõe apenas de 300 metros de tecido por dia e 720 horas de trabalho. Toda a produção é vendida, pois o mercado está aquecido. O desafio posto ao setor de PCP foi o de definir as quantidades a serem produzidas de cada modelo de modo a maximizar o lucro. Bom, gente, de novo, aqui a gente tem uma resolução gráfica que precisa aplicar o modelo, traçar as linhas e verificar. Nós avançamos para um outro método de desenvolvimento disso, chamado Simplex. Eu vou voltar aqui para a aula. Vou interromper a apresentação e vou lhes fazer uma pergunta bem objetiva. Vocês já viram lá o material sobre a aula do Simplex? Sim. Isso aqui, eu vi um post dizendo que a aula parecia uma sessão espírita. Atenção, alguém está ouvindo? Tem alguém aí? Danilo nos ouve? Fiquei com uma
Dúvida do simplex ali, ele não estava colocando alguns, quando ele coloca os F, aqueles Fs, que são aquelas fases que vai colocando ali para o simplex, aquilo não é empírico? Não, aquilo ali na verdade é uma variável de folga. Não chega a ser empírico. É uma variável de folga, é um recurso que tu usa na matemática. Como tu tem menos equações do que variáveis, tu precisa colocar mais variáveis, né, para poder criar o modelo. Então, mas eu quero deixar vocês tranquilos, assim. Vocês precisam saber que existe o simplex, tá? E é importante que vocês tentem resolver os exercícios do simplex copiando e colando do que o cara está dizendo. Eu não vou pedir o simplex na prova para vocês, porque, sinceramente, gente, a menos que vocês se tornem programadores e desenvolvedores de sistemas para esse dimensionamento de resolução de problemas usando a pesquisa operacional, vocês nunca vão utilizar o simplex. Vocês vão usar programação para isso, programas que já existem para isso, como, por exemplo, o solver do Excel. Então, aquele probleminha ali da prova, eu vou mostrar para vocês que ele é muito básico. Eu vou resolvê-lo, vou mostrar para vocês, que será o próximo passo depois da próxima aula, que é a última sobre o simplex. Nós vamos começar a usar o software, né, o Excel, para resolução de problemas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como seria a resolução daquele problema utilizando o solver e, ao mesmo tempo, já dando uma introdução para vocês sobre o uso do solver, tá? Do Excel. Então, vocês devem estar vendo a minha tela aí, né? Vejam só. Eu organizei da seguinte forma. Aqui está o modelo Streetwear, aqui está o modelo Rocker. Eu chamei de X1 o modelo Streetwear. Chamei de X2 o modelo Rocker. Eu vou deletar isso aqui. E aí eu tenho aqui as duas restrições, que são tecidos e horas de trabalho, certo? Eu tenho lá que para fazer a calça streetwear precisa de 1 metro de tecido e para fazer 4 horas de trabalho. Para fazer a rocker, 1,5 metros de tecido e 3 horas de trabalho. O lucro da streetwear é 240, o lucro da rocker é 320. O total de tecido que eu disponho é 300 e o total de horas de trabalho 720. Bom, existe uma ferramenta aqui no Excel chamada Solver, que é essa aqui. Está dentro de dados. Se não está, tem como carregar isso. Depois a gente vai ver como é que faz isso, nas aulas específicas para isso. A gente sabe, por exemplo, que nessa célula aqui vai estar escrita a quantidade de calça streetwear que eu quero fazer, que é o valor de X1. E aqui vai estar a quantidade de calças rocker, que é o X2. Qual é a quantidade de tecido que eu vou consumir? É a quantidade de quantidade de calças streetwear que eu vou fazer vezes a quantidade de tecido, mais a quantidade de calça rocker vezes a quantidade de tecido. Por exemplo, se eu fabricar uma calça de cada modelo, uma vezes uma vezes 1,5, 1,5. O total de tecido que eu vou gastar é 2,5. Vamos ver se vai dar certo isso. Ó, 2,5. Mesma coisa as horas. Para cada calça eu gasto 4 desse tipo, para cada calça desse tipo eu gasto 3. Se eu fizer uma de cada, 4 mais 3, 7. Mesma coisa o lucro. Uma vezes 240 mais uma vezes 320, 560. A soma desses dois dá 560, né? Uma vezes 240, uma vezes 320. Se eu colocar 2 aqui, vai dar a mesma coisa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1,5, 3. 3 mais 2, 5. Qual é o problema? O problema é que eu posso pegar um final de semana, que eu não tenho nada para fazer, e ficar digitando aqui 3 e 3. Até fechar certo aqui as restrições. Ah, aqui ainda é menor. Vou botar aqui 20 e aqui 50. É o 20 também. Ah, deu 50 e 140. Ah, então ainda dá. E ficar tentando. Isso é empírico. Entenderam? Eu vou por tentativa e erro, vou tentando. Mas eu posso fazer um modelo matemático. E é isso que eu fiz. Eu peguei isso, formulei o modelo e joguei aqui no solver. Então, vejam, o solver está me dizendo aqui, função objetivo, é essa aqui, que eu quero maximizar.
certo? E aí eu tenho aqui as restrições e quais são as células que eu quero variar. As células que eu quero variar são aquelas ali. Então, tá aqui. E as restrições, depois eu vou mostrar. E aqui embaixo, ó, qual é o método que eu vou usar? O LP Simplex, que é o Simplex. Linear, né? Simplex. E eu clico em resolver. E ele vai calcular para mim. E aí ele encontra o valor. Ó, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. E aí ele me diz, ó, eu gastei os 300 metros de tecido, gastei as 720 horas de trabalho e tive um lucro de 65.600 fabricando 60 calças streetwear e 160 calças rocker. Então vejam, nós precisamos entender como funciona a resolução gráfica, precisamos entender o princípio de funcionamento do simplex, precisamos entender para compreender como é o comportamento das variáveis dentro do modelo. Quais são as implicações? Depois nós vamos ver o que é o modelo dual, o que é o modelo primal, o que é dualidade, o que é análise de sensibilidade. Então, nós vamos avançar. Para avançar, nós precisamos entender o que é o simplex, tá? Mas depois a gente vai começar a usar o solver para resolver esses problemas, tá? Fiquem tranquilos. Então vejam aqui, 60 calças streetwear e 160 calças rocker. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Eu acho que era a questão 4, né? Não, não era a questão 4. Era essa aqui. Então, só para nós brincarmos aqui com aqueles valores da exercício que eu vou passar para vocês, né? Então, uma fábrica vai produzir mesa rústica, vou botar aqui, ó, rústica e glamour. E aí ela vai usar o seguinte, a quantidade de madeira e a quantidade de parafusos. Então, vamos chamar aqui, ó, madeira, parafusos. E ela dispõe 400 unidades de madeira, 4.900 unidades de madeira, 4.900 unidades de madeira e 4.500 parafusos. Cada mesa rústica demanda 70 unidades de madeira e 90 parafusos. Então, 70 unidades de madeira e 90 parafusos. A mesa tipo Glamour utiliza 70 unidades de madeira e 90 parafusos. 50 parafusos. 70 e 90, 70 e 50. Isso aí. Tá. Aí tem mais uma variável. Vamos pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. É horas de trabalho. 3 variáveis. E aí ela dispõe de... a empresa dispõe de profissional específico para a produção de cada modelo e não possibilita que funcionários fabriquem um modelo rústico atuem na produção da modelo Glamour, ou vice-versa. A quantidade de horas de homens disponível para a produção do modelo rústico é de 80. Então, vamos mexer aqui. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos lá. Para a rústica, a quantidade de umidade disponível para o modelo rústico é de 80. Então, aqui vamos colocar 80. Aqui não usa nada, é 0. E para fazer uma mesa rústica, 2 horas homem. 2 horas homem. Bom, aqui vai ser 0. A quantidade de horas disponível para o modelo Glamour é 180. E a quantidade que ele consome é de 3.
3. O lucro de cada mesa rústica é 20. E o lucro de cada mesa glamour é 60. Muito bem. Então, agora a gente tem um modelo pronto de acordo com os dados que estão lá. Eu vou aqui no Solver, de novo. Já está ali. Eu tenho que ajustar aqui primeiro. É somar produto, tá? Aqui, somar produto, somar produto, somar produto, somar produto. Tá certo. Solver. Variando essas células aqui, a C4 e a D4, beleza. E aí agora eu tenho que selecionar isso aqui e eu vou excluir essa restrição e eu vou adicionar outra no lugar, que é a seguinte: estas células aqui têm que ser menores ou iguais a essas aqui. Ok. LP Simplex, resolver. Muito bem, já calculou para nós. 10 e 60, e um lucro de 3.800. Muito bem. Vamos interromper aqui. Vamos voltar aqui. Quem de vocês quer me bater agora? Ninguém quer me bater? É bem simples, né? Usando o Excel é bem simples, correto? Sim, com Excel é barbada, mas fazer isso na folha ali, credo. É uma trabalheira do cão, bro. Uhum. Mas eu ainda acho mais fácil que o gráfico. O gráfico eu tava muito atrapalhado. Tu acha o Simplex mais fácil? Eu só acho mais extenso, mas eu achei mais fácil de entender do que o gráfico. Eu tô falando né? Eu tive dificuldade de entender o gráfico. Pô, beleza. Bom, gente, mas olha só. Então, o maior lucro possível para a empresa é 3.800. A empresa deve fabricar 10 unidades de modelo rústico. Para obter o maior lucro, todos os parafusos serão consumidos. E aí, obviamente, né? 2, 3 e 4. Então, a empresa deverá fabricar 10 unidades. Para obter o maior lucro, todos os parafusos serão tal. A empresa, sociedade, a empresa terá mão de obra, consuma toda a quantidade de material disponível, empresa. Muito bem. Essa questão eu vou anular, tá? Eu vou anular porque tem um erro aqui em cima, tá? Então eu vou anular. Vai mexer nas notas de vocês. Vamos seguir aqui. Até porque muito pouca gente acertou, creio eu. Correto? Quem acertou aí? Bom, vamos voltar aqui então. Eu estava indo lá verificar, porque eu acho que eu coloquei aquele valor 3.800 e a resposta estava marcada como errado. Por isso que eu vou cancelar ela. Vou anular a questão. Tá? Ubra. Cancelar. Apresentar uma guia do Chrome Ubra. Então, já está aqui. Nós estávamos na questão... Já passamos da 7, né? Era 8. Tá, agora, então, questão 9. Eu fiquei com uma dúvida também naquela questão 3, sobre o X2. Se o X1 estava em 14, o X2 só poderia ser 36. Aquela questão do mínimo. Qual delas? Vamos ver aqui. Essa aqui? Que a ordem de vocês é diferente da minha. Preciso do enunciado. Não é essa, acho que ele tá falando. Ele tá falando no... Acho que... Não, é uma que é X1 14 e aí tem a opção também do X2 36. Eu não me lembro também qual é. Acho que é essa aí.
E daí está escrito o valor mínimo admissível para X1 é 36. Não é o valor mínimo, é o valor máximo para X1 é 36. Eu ratei nisso. Porque realmente substituindo... Não, para a condição de X2, 14, nem mínimo nem máximo, é só 36. Uhum. Não, mas é que tu tem que analisar... Substituindo o valor só dá 36. Não tem outra opção, nem mínimo nem máximo. É que as alternativas... Você não pode relacionar uma alternativa com a outra, você tem que relacionar cada alternativa com o enunciado do problema. Então, eu tenho que analisar o valor mínimo admissível para X1 é 36, nesse modelo. Não, o valor admissível para X1 não é 36. Ele pode ser 37, 38, 39. Ele só não pode ser... Ou melhor, o máximo é 36. Se mudar o valor, ele não chega em 3.200. Isso. Mas não é o valor mínimo. É isso que eu estou querendo dizer. Você deve admitir qual é o valor máximo, né? Porque como o problema é de maximização, de minimização, eu tenho que utilizar o valor máximo possível, não o mínimo possível. Né? Então, a pegadinha aqui está no valor mínimo e no valor máximo. Tá? Se tivesse o valor máximo admissível para X1 é 36, estaria correto, mas o valor mínimo admissível para X1 não é 36. Né? É o valor máximo admissível para X1 é 36. Porque nós estamos falando o valor real, estamos falando o valor admissível. Né? Eu posso aumentar o X2 e diminuir... eu posso trabalhar sempre com os valores máximos a partir do momento que eu estou analisando somente o X1 e somente o X2 naquele contexto ali. Porque o problema é de minimização. Eu quero minimizar o gasto de alguma coisa utilizando o máximo de recursos. Né? Eu quero minimizar o gasto produzindo o máximo. Ou eu quero produzir o máximo gastando o mínimo. São duas... É uma gangorra, né, da pesquisa operacional, é justamente isso, é achar a solução ótima dessa gangorra. Então, a pegadinha que está entre o mínimo e o máximo. Por isso que está errada aquela ali, o mínimo, né? Então, essa aqui a gente já viu. O 9. O objetivo da pesquisa operacional é diagnosticar recursos que proporcionem o aumento do lucro e a diminuição dos custos dentro do sistema de produção. Nesse sentido, o gráfico ao lado apresenta a solução gráfica de um problema de programação linear. Ele representa as quantidades máximas de produção de 2 itens do portfólio de uma empresa. A linha A representa as restrições operacionais dos 2 itens do departamento de montagem e a linha B as restrições do departamento de embalagem da empresa. Então, esta linha representa as restrições operacionais. Onde é que está aqui? A linha A representa as restrições operacionais dos 2 itens do portfólio da empresa. A linha A representa as restrições operacionais dos 2 itens no departamento de montagem. Então, A é montagem e B é embalagem. A gente tem aqui R1, R4, R3, R2. Então, região 2, região 1, região 4, região 3, linha A e linha B. Daí ele pergunta, sobre o modelo, é possível afirmar que o vértice Y não corresponde a uma solução possível para o problema de otimização. Não corresponde. Não, ele corresponde. Por quê? Se esta aqui é uma restrição e essa aqui é uma restrição, e o problema é de maximizar o lucro, né? Então, tudo que está abaixo das restrições, ou a região da intersecção entre as duas restrições, é a chamada região factível ou admissível. Né? Então, Y está dentro dessa região. Então, Y é uma solução possível para um problema de otimização. É possível. É a melhor? Provavelmente não. A região 2, denominada
possivelmente, a região denominada R2 possivelmente refere-se à capacidade viável dos 2 itens produzidos na montagem e na embalagem, consideradas as restrições. Então, a região 2 é essa aqui, justamente aquela que eu falava antes, aquela que é composta da intersecção das duas restrições. Então, sim, ela possivelmente refere-se à capacidade viável dos 2 itens. Por que viável? Porque ali dentro tem todas as soluções possíveis para o problema, desde o menor lucro até o máximo lucro. Isso é fácil de verificar. Se eu produzir 0 da quantidade B do produto B e 0 do produto A, eu vou ter o mínimo lucro. Se eu produzir 300 unidades do produto B e 0 do produto A, eu vou ter um determinado lucro. Se eu colocar 400 do produto A e 0 do produto B, eu vou ter outro lucro. Mas eu quero fazer os 2 produtos, então eu tenho que achar algo dentro dessa região. Certamente, a quantidade de produtos do tipo A será menor que 200 e do tipo B será menor que 300. Vai estar aqui dentro dessa região. R1 e R2 referem-se à capacidade mínima dos 2 itens produzidos na embalagem. Região 1 e região 2 jamais serão capacidades de produção. A capacidade é um ponto do gráfico, não é uma região. Né? Então, certamente 3 está errado. 4. O vértice X indica a máxima quantidade de produção do setor de embalagem. Então, nós estamos falando do item 4. O vértice X. O vértice X, a máxima produção da embalagem. Não. O vértice X está sobre o eixo Y aqui e refere-se à quantidade de produto A. Não tem nada a ver com quantidade de embalagens. Né? O vértice Z é possivelmente uma solução ótima se o problema trata de maximização do lucro, a ser verificado em função da orientação da função objetivo. Então, aqui é possivelmente um dos pontos de máximo lucro. O W poderia ser, o X também. Qualquer um desses 3 aqui poderia ser, dependendo da inclinação da função objetivo. Se a função objetivo fosse vertical, certamente seria esse. Se fosse horizontal, certamente seria esse. Dependendo da inclinação, será esse. Então, estão corretas as alternativas 2 e 5. E a última questão, que é essa aqui. Um paciente vitimado de uma disfunção digestiva precisa de uma alimentação balanceada. Seu desafio é obter uma dieta de mínimo custo que satisfaça suas necessidades básicas, com no mínimo 3 quilocalorias e 0,8 gramas de cálcio e no mínimo 2,7 gramas de vitamina B12. A seguir são apresentados dados relativos à presença dessas 3 substâncias em 6 tipos de alimento, justamente com os respectivos custos unitários. E aí ele pergunta uma pergunta muito básica, né? Sobre o modelo matemático adequado para a resolução do problema, analise as afirmações a seguir e assinale a que está correta. A função objetiva é dada por máximo z igual a 10,8x1 mais 20,5x2 mais... Qual é a função objetiva? A função objetiva aqui é seu desafio é obter uma dieta com o mínimo custo que satisfaça suas necessidades. O custo está aqui. Certo? O custo está aqui. Mas a função objetivo é dada em função da quantidade de quilocalorias e de cálcio e vitamina B12. Certo? Vamos ver aqui então. A restrição de farinha de trigo é dada por 44,7x1, quer dizer, 44,7x1 mais 2x2 mais 33,3x3 mais 10,8x4, farinha de trigo. O modelo está sujeito a 3 restrições, mas as condições de não negatividade.
Então, vejamos, gente. O que tem de errado nessa questão? Pois é, professor, eu fiquei na dúvida agora. Porque eu achei que as restrições que seria ali a quantidade que a ser inserida ali de cálcio e calorias e vitamina B12, que aí são as 3 restrições, não tá? Isso não é correto? É correto. E tá, e aí deixa eu ver só, a opção objetivo não é minimizar o Z ali com base nos custos também? Isso. Então, essa questão está errada. O nosso amigo Aula, eu devo ter me passado e não marquei corretamente aqui as alternativas, ou ele não considerou, e que tem sido bastante comum. Tá? Então, essa alternativa aqui está correta. Tá? Essa alternativa aqui está correta. Não, essa aqui não está correta, porque não existe uma restrição de farinha, né? Existe uma restrição de caloria, cálcio e vitamina B12. Essa aqui está errada. Essa aqui está correta. A confirmar pelos valores: 10,8, 20,5, 22,5, 21,2, 16,1 e 15 aqui. Essa aqui está correta. Essa aqui também está correta. Tá? São 6 as variáveis de decisão no modelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está correto. A função objetivo busca definir a quantidade de cada alimento que deve ser ingerido. Está errado, né? A função objetivo busca saber qual o custo, né, em cada um. Então, essa aqui está correta, esta aqui está correta e essa aqui está correta. E essa questão deverá ser anulada. Então, vai melhorar a notinha de vocês. Tem 2 questões para serem anuladas. Certo? Já vou fazer isso agora aqui para nós vermos como é que vai ficar a situação. Só um pouquinho. Tá, mas por que peraí, só um pouquinho, professor. Por que a primeira ali tá correta, não é o mínimo Z? Ah, tá certo, E ele tá certo. como um Você tá máximo. errado. Eu tô viajando na É? maionese. Desculpa. A função objetiva é o máximo Z. Tá? Tá, Então, tá. tá errado. É minimizar. Então, E, essa tá errada. sim, Essa tá errada também. tá, então tá. Essa aqui que tá certa, né? São 6 variáveis de decisão, né? Eu vou decidir a quantidade de farinha, a quantidade de leite, a quantidade de queijo, a quantidade de fígado, a quantidade de batata e a quantidade de feijão. Correto? Acho que não, não, pra mim não. Porque as variáveis de decisão não. Ah, não, tá certo sim. As restrições que são as 3 ali, caloria, cálcio. Isso. Tá certo. O que eu quero decidir é quanto de farinha, quanto de leite em pó, quanto de queijo, quanto de fígado, quanto de batata e quanto de feijão para poder chegar no custo. Né? Então, de fato, são 6 variáveis de decisão no modelo. Tá, mas não diz que é obrigado a usar 6 variáveis. Isso pode ser 0, mas eu tenho que decidir que é 0. Essa função objetivo estaria correta se aqui estivesse escrito mínimo Z, correto? Isso. Então, ó, x1, x2, x3, x4, x5, x6 são as variáveis de decisão. Ah, tá. Tem que considerar mesmo que possa ser, mesmo podendo ser 0, tem que considerar. Isso. Tá. Porque está disponível, né? É Sim, algo sim. que eu tenho que decidir se eu vou utilizar ou não, mas... Tá disponível ali. Ah, entendi. Então, vamos diminuir aqui. Sair da visualização. E aí, vamos aqui, ó. Visualizar a atividade. Não, eu tenho que sair daqui. Sair da visualização. Voltar. Aqui. Editar. Erro desconhecido. Terá que ficar para um outro momento, pessoal. Normal, é mais fácil dar isso aí do que funcionar.
Muito bem, então eu vou parar aqui a nossa apresentação. E eu quero falar com vocês muito rapidamente sobre o Simplex, porque a aula, essas videoaulas, a orientação que nós temos é para que elas não passem de 40 minutos, 45 minutos. E nós já estamos aí com quase 1 hora, né? Deixa eu dizer para vocês assim, ó. Essa disciplina, gente, ela é muito bacana e ela é muito útil na engenharia, de produção principalmente. Um engenheiro de produção, um engenheiro de produção que não domina a pesquisa operacional é muito complicado para tomar uma decisão na empresa, porque daí sim vai tomar decisões empíricas, vai tomar decisão com base em feeling, e aí é loteria, né? Aí o erro, a possibilidade de erro é muito grande. Todas as decisões elas devem ser pautadas em dados, né? Em matemática. Por isso estudamos engenharia, para usar a matemática. E vocês não precisam e não devem ter medo da matemática. A matemática ela é às vezes complexa, mas na engenharia a gente precisa aprender o embasamento matemático para poder operar a ferramenta depois. É óbvio que um engenheiro de produção não vai cair dentro de uma empresa para calcular na mão um modelo com 50 variáveis. Ele vai passar um mês inteiro calculando e a possibilidade de errar é muito grande. Para isso, inventamos o computador, para fazer as operações matemáticas numa velocidade muito maior do que aquelas que a gente conseguiria fazer. No entanto, é indispensável que o engenheiro de produção saiba o que representa cada uma daquelas variáveis. E o que representa mexer em uma ou mexer em outra. Variar os valores. Qual é o significado real de uma variável matemática, de uma expressão matemática. Então, para isso, a gente precisa entender como é que funciona o Simplex. Para isso, a gente precisa entender como é que funciona a solução gráfica, para poder cair lá dentro do nosso solver, por exemplo, lá do Lindo, né, que é o outro software, e poder fazer um cálculo adequado, entendendo, sabendo interpretar aquilo que está posto naquele modelo matemático. Então, eu coloquei lá as aulas sobre o Simplex, coloquei hoje uma aula sobre análise de sensibilidade, e essas aulas eu coloquei uma videoaula junto e botei um vídeo do YouTube com a resolução de um problema. E eu não pedi para vocês resolverem outro problema, eu pedi para vocês resolverem o problema do vídeo. O mesmo que está sendo realizado no vídeo, na videoaula, que vocês façam paralelamente, vocês vão pausando o vídeo e fazendo. Não assistam apenas o vídeo. É impossível aprender cálculo, entender o significado das coisas, sem você executar o cálculo. Então, vão fazendo o cálculo ao mesmo tempo que vão assistindo o vídeo. Peguem a calculadora de vocês e multipliquem, e façam os dados. Passa o valor para o outro lado da igualdade, traz o valor para cá. Tentem verificar como é que o sinal de igualdade, como é que o sinal de positivo ou negativo se comporta, a divisão, a álgebra que está envolvida. Não colhem simplesmente do vídeo. Tentem primeiro fazer, assistam o vídeo, né? Assistam uma parte do vídeo e tentem executar. Voltem e confiram se está certo. E assim façam. Porque essa atividade envolvendo o Simplex não tem a finalidade de ser cobrada em prova, não tem a finalidade de ser executada por vocês. O que eu vou pedir sobre o método Simplex numa prova, eventualmente, será um conceito que esteja envolvido. O que significa o F1, o F2, o F3? O que é a linha pivô? Qual a função da linha pivô? Qual é a matriz que se procura estabelecer a partir da resolução do modelo Simplex? Por que se zera algumas variáveis e o que é uma variável básica e o que é uma variável não básica? Essas informações eu posso perguntar na prova. O que eu não vou pedir é para vocês resolverem um exercício pelo método Simplex na prova. Aí é desumano, né? Mas essas informações vocês precisam saber. E para saber isso, não adianta decorar o conceito. Porque não vai ser uma pergunta assim, o método Simplex, a variável não básica é um textinho. Não, vai aparecer uma função,
um modelinho e vou pedir para você assim, identifique a variável básica. E aí você tem que saber o que é. Por que aquela ali é a básica? Então, executem o comando, o trabalho, a atividade, juntamente com o vídeo que vocês estão assistindo para entender o conceito. Depois tem a análise de sensibilidade. Já vou adiantar aqui para vocês. A análise de sensibilidade é o seguinte: a gente tenta identificar, nós achamos uma solução ótima, mas dizendo ali 10 de um modelo e 60 do outro, vai ter o máximo lucro. Mas quanto efetivamente eu posso variar do 10 e do 60 sem que altere lá o lucro máximo? Esse exemplo do 10 e 60 talvez não seja o ideal, mas há casos e casos. Existem casos onde tem uma faixa de valores possível que não implica numa variação de custo ou de lucro que pode ser administrada. Então, a análise de sensibilidade busca identificar essa faixa de valores que fica dentro das possibilidades da minha resolução do problema. Tá? A outra coisa que nós vamos ver é o modelo dual, que é o seguinte, não é do Aldo, das lojas do Aldo, né? É o modelo dual. Então, a gente tem o modelo primal. Primal vem de primeiro. Todos que nós vimos até agora é o primeiro, é o primal. Agora, eu tenho como reescrever esse problema de maneira que eu quero maximizar o lucro consumindo o mínimo de recursos. Eu tenho como reescrever o mesmo problema para ver como eu tenho o mínimo custo utilizando o máximo de produtos, de recursos? Vejam que é o inverso. Então, para todo modelo primal, existe um dual equivalente. Se eu quero maximizar o lucro, existe um outro problema que é minimizar o custo. Né? Minimizando o custo, eu estou maximizando o lucro. Se eu tenho um problema que é minimizar o uso de recursos, eu tenho um que é obter o maior número de produtos com o mínimo de recursos. Então, eu consigo sempre trabalhar essa relação primal e dual. Isso será o conteúdo da nossa próxima aula. A partir disso, gente, dessa próxima aula, sem ser na semana que vem na outra, nós vamos cair matando a pau no solver. E aí nós vamos resolver um monte de problemas no solver. Vamos virar um aplicador das teorias em casos reais, em casos utilizando o solver, tá? E aí a brincadeira começa a ficar mais agradável. A gente vai trabalhar com Excel, então é importante que vocês providenciem o Excel, que vocês, essas análises de sensibilidade que eu estou falando, dá para fazer tudo no Excel. O Excel faz para nós, né? Sem ser preciso a gente calcular tudo no braço. Então temos que entender como funciona para depois aplicar. Então eu quero só tirar um pouco o peso de vocês sobre a questão do simplex, porque vocês vão ver muitas críticas ao modelo na internet, vão ver o pessoal chamando de complex, né? Em vez de simplex, vão dizer que é um modelo complexo, de tão complexo que é, e ele é complexo, ele é trabalhoso, e ele é muito fácil de você errar, de você se perder. Tem gente que prefere dividindo os valores, tem gente que prefere deixando as frações, então vocês vão encontrar de tudo na resolução do simplex. Ele é complexo. Tá? Dito isso, gente, vamos encerrando por aqui, a menos que vocês tenham alguma dúvida. Eu vou, então, eliminar aquelas questões ali, vou dar mais uma olhada nelas e vou verificar aquelas que estão com problema. Já sabe que aquela última ali está. E vou verificar aquela outra lá anterior para ver se realmente ela está com problema. Eu acho que está, porque o valor de 3.800 é o valor máximo e ali ela aparece como mínimo. Então, eu eliminarei essas duas questões. Tá bom? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Então tá joia. No mais, tudo tranquilo mesmo. Todo mundo já respondeu a avaliação institucional, gente? Eu não consegui entrar ainda. O meu Pessoal, só carrega e não entra. deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, eu vou fazer esse pedido de novo, porque só para vocês entenderem por que a gente está sendo insistente. A avaliação institucional é uma obrigação legal que o MEC impõe. Essa participação na avaliação institucional, ela soma para elevar a nota do ENAD. Tá? E mais do que isso, nós estamos fechando um ciclo de avaliação institucional. A cada triênio fecha um ciclo. E dessa avaliação institucional,
também ela contribui para os indicadores de reconhecimento do curso e da instituição. Então, quanto melhor for o resultado de participação na avaliação institucional, mais bem avaliada é a universidade e o curso. E hoje nós estamos com 35% só dos alunos de engenharia que responderam a avaliação institucional. Isso é muito ruim do ponto de vista do reconhecimento do curso, da justificativa para a manutenção do curso, né? O MEC já coloca um olhão assim em cima, né? Esse curso aí é ruim, esse curso aí, os professores não estão próximos dos alunos, os alunos não sabem nem que a universidade existe, por isso que não participam. Então, pedir para vocês, se vocês puderem participar, foi prorrogado o prazo até o final de outubro, hoje veio essa informação, que aqueles que não participaram, se puder gastar 3 minutos, porque não gasta mais do que 3 minutos para responder, e convidar os colegas a responder, no outro ano nós tivemos a melhor participação. A engenharia foi o curso com melhor participação dentre todos os cursos. Muito fruto do trabalho do CA, que ajudou bastante também. Esse ano a gente está sem o CA, né, ativo. Terminou o mandato e não teve eleição por conta da pandemia. Mas se vocês puderem nos ajudar, repassar essa informação aos demais colegas, eu agradeço muito. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Tudo certo. Tem alguém aí? Eduardo, você está conosco? Você está nos ouvindo? Tô aí. Daqui a pouco o copo começa a andar na minha mesa aqui. Sessão espírita. Então tá, gente. Boa noite. Foi um privilégio ter estado com as fotinhas com vocês aqui. Fiquem bem. A pandemia está passando. Em breve teremos Grenal com o público. E aula se Deus quiser. Vitória do Inter. Aí eu não vou compartilhar desse teu sentimento. Então, Um abraço, gente. Um abraço, tchau. Tudo de bom. Conhecimento e atenção